Irmãos, abra sua Bíblia aí no Salmo 18, o verso 9 e o verso 10. Rafael, eu vou ler dois textos, tá? É Salmo 18, o verso 9 e o verso 10, para a gente ir aqui para a palavra do Senhor. Já está lá comigo? Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés, e montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Amém, gente? Evangelho de João, capítulo 3, o verso 8. João 3, 8. O vento assopra. Deixa eu ver como é que está ali o texto. Assopra. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, amados? Feche seus olhos, a gente tem que orar, né? Palavra de Deus. Senhor, está sobre a mesa a comida, a bebida, o manjar da Tua Palavra, que nos fortalece, nos enriquece. Diz a Tua Palavra que até os nossos ossos são fortalecidos pela Tua Palavra. Que alegria que a Tua Palavra traz dentro da gente aformoseie o nosso rosto. Fica conosco, por favor, em nome de Jesus. Amém, amados? Fala comigo assim, ó, quando sopra o vento de Deus. Fala. Agora tudo de uma vez. Quando sopra o vento de Deus. Eu quero falar um pouquinho disso nessa noite com vocês. Eu estava pesquisando sobre o vento. Na escola, eu e você aprendemos que o vento é o ar em movimento. Você lembra? O vento é o ar em movimento. Mas para que o vento aconteça, irmãos, a natureza se movimenta. Por isso que eu gosto de Deus, porque Deus, Ele não é só Deus assentado no trono, um velhinho da Inglaterra, sentado no trono parado. Deus é um Senhor em movimento, o Senhor no sentido de autoridade, em movimento. E o vento na Bíblia, ele vai falar do Espírito de Deus, que se movimenta e que trabalha para fazer, para construir e criar as coisas. Irmãos, quando o sol bate na terra, incidentemente, com força, né? A força do seu brilho, do seu calor, esse calor que sobe, ele faz uma pressão na atmosfera. A atmosfera é esse céu azul que a gente vê. Ele faz pressão na atmosfera. Automaticamente, acima de nós, o ar começa a se movimentar para poder esfriar e ocupar esse espaço, que é esse calor. Senão a terra ficava quente e derretia. Por isso que você vê naquela imagem na internet acelerada, você vê o movimento da atmosfera. É aquilo, o ar em movimento para resfriar a terra e etc. E isso acontece, irmãos, na terra, no mar. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram nos Estados Unidos, por exemplo, aquela região mais desértica, não existe tufões e furacões, etc. Pois é a pressão da quentura que faz com que no céu o ar vai se movimentar para ocupar aquele espaço, senão a gente não sobrevive, e aí formam os tufões. E você pode ver que eles se deslocam de um lugar para o outro, né? Como o Brasil é um país com muita floresta, pode ver que nós raramente, vou falar assim, nós ouvimos falar de tufão e etc. E graças a Deus que nem vulcão a gente tem, né? Então, irmãos, é isso que eu queria mostrar para você, é o vento. E o salmista, que é o salmista Davi, no Salmo 18, ele está falando da grandeza de Deus. Por isso que eu gostei dos louvores do culto, mas em especial esse último louvor que a Sônia cantou. Quão grande é o Senhor.
não é? Quão grande é o meu Deus. E Davi é quem escreve esse salmo, e ele vai falar, irmãos, das bênçãos de Deus. Deus deu livramento para Davi nas batalhas, e ele vai fazer um salmo cantando, mais um deles, né? Davi que disse essas palavras desse cântico, diz aqui o tema da minha Bíblia: o Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Aí ele vai compor esse louvor, e ele vai falar assim, ó, ele vai falar da presença de Deus. Abaixou os céus e desceu Deus, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, aí, voou sobre as asas do vento. Irmãos, isso é muito poético e muito poderoso. Isso está mostrando a velocidade e a força. Davi está mostrando a velocidade e a força e o poder de Deus, a maneira que Deus age. Ele subiu no querubim, voou, sim, voou sobre as asas do vento. O vento tem asa? Então é uma expressão poética, velocidade e ação. Deus quer agir, amém, gente? O vento de Deus, eu estava vendo também com ética e homenagem ao pastor Messias, acho que é Anacleto o sobrenome dele, falando um pouco sobre isso. Me encantou também ouvir isso. O vento do cuidado de Deus, irmãos. Então, o vento de Deus, como é uma expressão, é o movimento de Deus. Gênesis no capítulo 8, verso 1, nós vamos perceber ali nesse texto, quando Noé estava na arca, irmãos, a arca ficou 150 dias sobre as águas. 150 dias dá 4 meses. Você já imaginou 4 meses junto com o elefante, com o leão, com o macaco, com a girafa e com a família? Né? Com a família dentro da arca, irmãos, apertado. Eu não sei se a arca era muito maior do que a igreja, na sua extensão. É para a gente pensar, né? Sei que ele vivia ali, inclusive com a família, fechado ali 4 meses. Aliás, a psicologia nos mostra que você, já falei isso, eu ajudo para ensinar. Quando você tem uma ideia de alguma coisa na sua vida, desculpa, Anderson, fico me mexendo, né? Você tem que deixar passar pelo menos 3 meses, para ver se a sua cabeça está naquela direção. Você vai mudar de ideia. Por isso que você não pode namorar num mês, noivar no outro e casar no terceiro, porque você pode mudar de ideia. Uma brincadeira, mas faz sentido, tá bom? Porque psicologia trata com a alma, não é isso? Então vale a pena falar disso. Então, irmãos, o texto aqui de Gênesis, vou até ler para vocês, que eu deixo a minha Bíblia sempre assim com os clipes dos versículos, para não demorar. Mas eu preciso pontuar que eu estou lendo a Bíblia, não é meu livro. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res, de como ele estava, res que com ele estava na arca, Noé. E Deus fez passar o que, irmão? Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Outra salva de palmas para Jesus aí. Aleluia! Quero trazer você comigo. Esse vento aqui da arca, irmão, é o vento do cuidado de Deus. Deus está cuidando do seu povo, daquela geração. Irmãos, com o dilúvio, a Bíblia vai dizer que derreteu tudo da terra, não tem mais nada. Você imaginou a terra secar e não tem mais nada, irmão? Derreteu tudo. Então ficou aí esse tempo todo aí debaixo d'água. Esse é o cuidado de Deus com aquela família e com aqueles animais. Amém, gente? Que eu queria trazer isso para você. Fala comigo, cuidado de Deus. E aí eu quero fazer uma aplicação do que eu estou lendo na sua vida.
Deus está cuidando de você. Não é fácil, irmão, trazer essa palavra de revelação para o coração das pessoas, porque elas não estão, muitas vezes, no mesmo espírito da palavra, do verbo de Deus. Por isso que nós insistimos que as pessoas estejam no culto, domingo, no outro domingo, e no outro domingo, e outros dias, para você ter, e em casa ainda, né? Relacionamento com Deus, para o seu espírito apreender a palavra, senão é apenas uma palavra. É o cuidado de Deus. Fala para o irmão do seu lado assim: Deus está cuidando de você. Faz ele entender isso. Fala, me ajuda, vai. Deus está cuidando de você. E para isso, Deus faz passar um vento. Entenda isso. Você está vendo que esse vento que eu estou falando não é natural, a maneira que eu estou falando. É o vento de Deus, na hora de Deus, do jeito de Deus. Amém, gente? Então, quando a gente chega no ponto da gente não suportar mais, a gente não aguenta mais, irmãos, Deus vem em nosso socorro, e Ele faz e fez, como fez com aquelas águas. As águas baixam. A água na Bíblia, em algum momento, significa também o Espírito Santo, mas a água é tempestade, é tribulação, é situação contrária, adversa à nossa vida. No livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, já temos um vento diferente. No capítulo 14, eu falei um pouquinho disso quarta-feira, e no verso 21, irmãos, nós vamos ver que a situação de Moisés era muito difícil. Por isso que eu citei no meio do culto sobre Moisés, né? Moisés estava cercado pelo inimigo, diz a Bíblia. O inimigo de Moisés era Faraó, e o inimigo de Moisés era 600 mil pessoas junto com ele. Estava junto com ele, mas aquele povo dava trabalho demais, que é o contexto que eu acabei de falar no início do culto, de que Deus falou: Senhor, não aguento mais, esse povo quer carne, esse povo quer comida, e eu quero morrer, me ajuda. Aí Deus falou que eu vou levantar 70 crentes aí, e eles vão ficar mais crentes ainda. Amém, gente? Tudo isso é verbo, irmão. Tudo isso que eu vou ministrando já é palavra de Deus para o seu coração. Não é nem a mensagem talvez em questão, mas você tem que entender. A gente tem que entender como que o Espírito de Deus se move na igreja e na vida da gente. E aí, gente, no livro de Êxodo, vai dizer isso no capítulo 14 aqui, ó, do versículo 11 ao versículo 21 do capítulo 14, vai mostrar que Deus sabe, aplicando na nossa vida, que a gente também se encontra numa situação difícil. Muitas vezes a gente se encontra numa situação difícil. Quando a gente olha para a Bíblia nesse texto de Êxodo, que você vê o mar, vê o inimigo. Irmãos, que a gente vai lendo, eu leio os versículos para vocês, mas eu preciso pegar todo o contexto daquele versículo, que não dá tempo para mim falar, porque senão cada versículo é uma pregação, né? Só para mostrar para vocês que o livro de Êxodo, no capítulo 14, acontece muitas coisas lindas. Quer ver? Deus levanta duas colunas. Fala comigo, coluna, vai, irmão, fala. Está vendo essa aí do lado aí, escura aí? Uma coluna, né? Fala de novo, coluna. Irmãos, a Bíblia fala uma coluna de nuvem, tem outra coluna. A outra coluna é a coluna de fogo. E o texto vai dizer, talvez não vou poder ler aqui para vocês, mas o texto vai dizer que ainda tem um anjo na frente deles. Fala comigo, um anjo. Irmãos, 600 mil pessoas. Tem um anjo na frente e a coluna de nuvem de fogo está também ali com eles. Gente, só crente para acreditar nisso. Quando o Faraó vai chegar perto deles para pegá-los, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus falou com Moisés: diga ao povo que marche. Mas aí a coluna e os anjos foi lá para trás. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram entre os egípcios e entre o povo de Deus. Irmãos, quando a gente para ver isso, duas colunas de nuvem, gente, nesse poder todo, aí o texto vai dizer exatamente isso aqui, ó, no verso 4, capítulo 14 e o verso 21, porque é o que eu estou pregando, né? Então Moisés estendeu a mão em obediência, a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos? Por um forte vento. Eu falei do primeiro vento como um cuidado de Deus baixando as águas. Eu falo agora
de um forte vento. Fala comigo, o poder de Deus. Agora é um forte vento, irmão, que vai abrir o mar. Um forte vento. É o poder de Deus em ação. Toda aquela noite. Eu não falei para vocês que a pressão atmosférica do calor com a atmosfera em si faz o vento, o ar se colocar em movimento para fazer um vento para nós? Eu fiquei pensando nesse texto. Aquela coluna de fogo, no meio deles, irmãos, girando, hein? Coluna de fogo, não é igual Hollywood não, é mais do que aquilo. Aquela coluna de fogo fez mover o vento, e o vento soprou, porque de noite era coluna de fogo, fez o vento, fez o mar se abrir. Vamos dar glória a Deus, porque esse é o poder de Deus em ação. E tem dias que a gente precisa do cuidado de Deus, mas tem dias ou tem tempo que a gente precisa do poder de Deus. E Deus dá amostras variadas na Bíblia sobre isso. E aqui agora eu caminho sobre o vento de Deus que sopra. Em Números, no capítulo 11 agora, o povo ainda está no deserto, irmãos. A Bíblia vai falar de, eu vou chamá-lo de provisão de Deus. Fala comigo, provisão de Deus, vai. Temos o cuidado, temos o poder e agora temos a provisão de Deus. Ô gente, Êxodo, Números, capítulo 11, o verso 31. Deixa eu dizer isso aqui para você. De novo, esse mesmo povo que eu falei para vocês, 600 mil pessoas, murmurando. Gente, o problema da murmuração é que de tanto você murmurar, o fato vem sobre a gente. Então cuidado com a murmuração. Não é porque o universo responde o que você está falando, não, é porque é um princípio divino. Você está atraindo, então não é para murmurar, é para glorificar o nome do Senhor por todas as coisas. O texto vai dizer que Moisés vai levar o caso para Deus. É aqui, eu até troquei, me perdoe. Aqui que ele disse que estava cansado, verso 15, me perdoe mesmo, irmãos. E Deus disse que enviaria, o povo está reclamando, irmãos. Eles tinham acabado de comer maná. Fala comigo, maná, fala. Irmãos, sabe o que a Bíblia fala que é maná? O maná era do tamanho parecido com a semente de coentro. Você conhece coentro? Semente de coentro. Escuta, eles pegavam o maná, irmãos, cada um, e eles enjoaram de comer o pão do céu. Dá vontade de ler todo o texto. Enfim, eles enjoaram de comer o pão, de comer o pão, o maná enjoaram. Moisés estava ali com Deus, foi quando Deus falou que ia ajudar ele. E eles queriam comer o que agora? Você já sabe. Queria comer carne. Fala todo mundo, carne. É que a gente é carne, né? Nós estávamos comendo churrasco outro dia. Hoje é domingo, foi ontem. Irmãos, eles queriam comer carne. Presta atenção, eles pediram carne, né? Mas pediram carne na murmuração. Fala comigo, vai, eu preciso que vocês estejam comigo, porque algumas pessoas se despertam e falam, carne na murmuração, fala. Agora eu vou ler com você, eu queria ler o maná, não tenho tempo. Capítulo, Rafael, Números 11, verso 17. Verso 16. Vem comigo, irmãos. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-se 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais. Não é assim, eu vou ler rápido porque não é aqui. E os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está em ti, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não os leves. Escuta, e dirás ao povo: santificai-vos, amanhã e comereis carne.
porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo. Irmãos, olha para mim aqui, não olha lá atrás não, olha para mim. Você imagina o povo chorando? Carne, carne, carne. Não é triste, irmão? Olha a preocupação deles. Carne, Deus estava dando pão para eles. Está dizendo o texto. E Deus está falando com eles. Diga para eles. Deus falou para Moisés. Eu pensei assim, mas Deus falou para Moisés. Eu estou achando que Moisés não contou o que Deus falou, mas ele falou do jeito que Deus falou. Assim diz o Senhor: amanhã, nos ouvidos do povo, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Está dizendo, lá no Egito, Moisés, estava legal. Lá tinha carne, tinha pão. Não contou que tinha tijolo, escravidão e surra, né? Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias. Moisés contando para eles, por isso que eu estou vendo. Nem 10 dias, nem 20 dias. Mas vocês vão comer carne o mês inteiro. Ó glória. Será que é glória mesmo, irmão? Vocês vão comer churrasco o mês inteiro. Irmão, receba. Irmão, carne, se você comer carne hoje, vai demorar 1 semana para fazer digestão. É perigoso até dar câncer no cara. Por isso que tem gente que não come carne vermelha. Não é o caos aqui, tá bom? Como é que traduz aí caos aí no... Tem a tradução aí, né, Anderson? Não comereis um dia nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair carne pelos narizes, seus crentes. Até sair carne pelo nariz. Você não quer comer carne? Irmãos, porque o pedido não foi uma oração, foi uma reclamação. Não é isso que você quer? Irmão, eu acho até que a gente tem que pegar esse modelo de oração ao contrário e falar para Jesus assim: Jesus, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me dá dons, me dá dons. Aí Jesus vai falar para você assim, ó: eu vou te batizar tanto com o Espírito Santo que você vai falar a língua 1 mês, crente. Não seria bom, irmão? Então esse tipo de oração que a gente tem que fazer. Mas eles queriam carne, carne e carne 1 mês inteiro, até sair pelo nariz, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor. Trocou Deus por carne, é isso que está dizendo, que está no meio de vocês. Irmão, como é que um povo que tem Deus no meio, gente, eles não estão percebendo que Deus está ali? O texto vai dizer no Êxodo, irmãos, que o anjo continuava na frente, a coluna está com eles, a presença de Deus está com eles, no deserto inteiro. Então eles estão sabendo que Deus está ali, mas eles estão se relacionando. Gente, por isso que a passagem do deserto, ela é perfeita para nós, porque ela mostra a nossa caminhada também, a nossa história espiritual. Mesmo que nós não estamos num deserto literal, mas às vezes nós passamos por um deserto espiritual. Deus está presente e a gente fazendo a coisa errada, dizendo: por que saímos do Egito? Deus está falando que é por isso que eles vão comer carne nesse nível aqui, ó. E disse Moisés: 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual eu estou, e tu tem dito: dar-lhes-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Escute o que eu vou dizer para vocês. Eu falo assim, eu até escrevi aqui: Moisés dá uma crise de incredulidade. Eu preciso que você compreenda isso. Fala comigo: crise de incredulidade. Fala. Irmãos, não tem hora que parece dar uma crise de incredulidade na gente. A gente esquece que Deus cura, a gente esquece que Deus salva ou ignora. Descrê, na verdade, não esquece. Descrê que Deus tem poder de batizar com o Espírito Santo. A gente descrê, irmãos. Moisés parece que deu uma crise de descrença nele, e ele está falando assim com Deus. É o Moisés agora: degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem. São 600 mil pessoas. Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Quer dizer, é tanta gente, Deus, tem que ser todos os peixes do mar e toda a vaca da terra. Como é que vai ser? Deu uma crise de incredulidade em Moisés. Porém o Senhor disse a Moisés: seria pois encurtada a mão do Senhor? Olha para mim, irmão. Sabe o que Deus está falando para Moisés?
Você está duvidando do meu poder? Fala para o irmão aí, você está duvidando do poder de Deus? Fala para ele, me ajuda a pregar. Você está duvidando do poder de Deus? Você está duvidando do meu poder, Moisés? Só porque você está no deserto? Eu não tenho poder de trazer carne para você? É mais ou menos isso que Deus está falando, assim, né? Nas entrelinhas, atrás da cortina. Porém o Senhor disse a Moisés: seria pois encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Quero ver, eu vou mostrar agora essa minha palavra, irmãos. E aí é que eu estou pregando. De repente, aí eu pulo verso 31. Então, está lá atrás? Então, vai, fala crente, vai. Então, soprou um vento. Vamos dar uma salva de palmas aí, vai, uma salva de palmas. Soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda. O tanto que leva para caminhar um dia é o tanto de codornizes que ficou de um lado, e quase caminho de um dia do outro lado do arraial, a roda do arraial, e há quase 2 côvados sobre a terra. Olha para mim aqui. O que está dizendo o texto é o seguinte: eu fui pesquisar as codornizes, e tem codornizes do deserto. Tem pelo menos 4 tipos de codornizes. A codorniz do deserto, ela não voa muito alto, irmão. No máximo, as codornizes aqui estavam voando entre 1 metro de altura a 2 metros. O que eu quero dizer para vocês? Olha para mim. Aqueles crentes lá estavam pegando codornizes de balaio, irmãos. Dava para pegar codornizes de sacola. Eu acho que as codornizes batiam neles. Uma criança podia pegar uma codorniz. Um dia de codorniz. Olha o poder de Deus, irmãos. Não te impressiona? E sabe o que eu vou dizer para você? Eu fiz questão de saber o que é 2 côvados, que é o que eu estou falando aqui, de 2 metros no máximo, porque há 2 tipos de medida, é uma medida antiga. E aí o verso 32 vai falar assim: então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, de dia e de noite, e todo o dia seguinte, um dia, uma noite e outro dia, e colheram as codornizes, irmãos. O que menos tinha, Rafael, colhera 10 homeres, ou homer, né? É a medida no plural, e as estenderam para sair ao redor do arraial. O que eu quero dizer para você é o seguinte: eu fui ver qual é a medida aqui, irmãos. 10 homers, ou homeres, como está no texto, 15 quilos de codorna cada um. Irmão, 15 quilos de carne é uma costela e tanto, né? Não. A gente come uma porção, eu acho que é assim que mede, né, Jânia? E os churrasqueiros aí, 300, cadê a Jânia? 200 gramas é medida? 250 é a medida para fazer uma janta, um churrasco para alguém. 250 medida para comer, irmão. Eu não como uma colherzinha, mas está tudo bem. Esses crentes aqui, irmão, tinha 15 quilos cada um. Eu vou perguntar para vocês: eles estavam com vontade de comer, não estava? Vai sair pelo nariz ou não vai? Irmãos, tem hora, eu já vi um pregador falando, aqui eu não tenho tanta intimidade assim, eu diria, mas tem hora que alguém fala assim que Deus faz piada, né? Os camaradas vão comer tanto que vai soltar codorniz pelo nariz. Esse é o nível da minha pregação, da provisão de Deus, gente. É o Deus que cuida, é o Deus que sopra o seu cuidado, é o Deus que sopra o seu poder, e é o Deus que sopra a sua provisão.
Quando o vento de Deus sopra, Ele faz isso com a gente. Por último, para a gente ir para casa. E Deus quer soprar, irmãos, coisas novas sobre a nossa vida. Você dá glória aí comigo? E aí eu já falo da igreja. Um grupo de 120 pessoas estavam reunidos no mesmo lugar, em Jerusalém, há 10 dias, esperando o cumprimento da promessa que o Senhor havia dito. E a minha Bíblia, a sua Bíblia, vai dizer no capítulo 2 de Atos e o verso 2, que de repente, como foi no deserto, tinha maná. De repente, como foi no deserto, tinha carne. De repente, como foi no deserto, o mar vai se abrir. De repente, no livro de Atos, veio um som veemente, impetuoso, um vento com barulho. O barulho que era um vento que fazia o barulho. Algo aconteceu ali. De toda forma, irmãos, está acontecendo um movimento. Fala comigo, um movimento. E Deus estava trazendo algo novo para a igreja. Deus estava trazendo algo novo para o seu povo, porque de repente tudo iria mudar pela obra do Espírito Santo de Deus. O que é importante é que aqueles irmãos, 120, eles acreditaram, eles obedeceram, eles ficaram ali esperando. Não era para orar, não era para murmurar, era para esperar. Eles obedeceram. Era do jeito de Deus, e é do jeito de Deus. Irmãos, de repente tudo mudou para a igreja. Jesus já havia morrido, já havia subido. Os discípulos estavam apreensivos e medrosos, mas Deus não parou de soprar. Amém, amados? Entenda isso na sua vida. Deus nunca vai parar de se mover, de se movimentar. Nós vamos morrer, nós vamos ser arrebatados, nós vamos estar com o Senhor continuará se movendo na terra, se movendo no céu, se movendo na glória, se movendo na igreja, se movendo no crente, se movendo na gente, se movendo em você. E Ele está aqui esta noite para soprar sobre a sua vida. Quando sopra o vento de Deus? Quando sopra o vento de Deus, irmãos, o vento de Deus vai soprar quando você precisar do seu cuidado. Amém? O vento de Deus vai soprar quando você precisar do seu poder. Amém? O vento de Deus vai soprar quando você precisar da despensa, quando você precisar da comida, quando você precisar da ajuda de Deus. E o vento de Deus vai soprar quando você estiver vivendo uma vida monótona, sem graça, depressiva. O vento de Deus virá com coisas novas, com novas coisas, para alegrar o seu coração, alegrar a nossa vida, e a gente prosseguir, continuar na sua presença, e assim glorificar o seu nome. Amém, amados?